Vamos lá. É uma moça, tá? Isso aconteceu... Eu tô com o microfone aqui agora, não sei onde que eu enfio as folhas aqui. Vou pôr aqui, ó. Isso aconteceu com uma de minhas irmãs, que hoje mora fora do país. E morou muitos anos em Florianópolis, desde que passou no vestibular para Biologia na Federal em 2004. Quando ela se formou, não queria mais voltar a morar com os nossos pais e decidiu que continuaria em Florianópolis. Ela fez concurso para o UFSC como técnica de laboratório e passou. A vaga dela era para trabalhar no laboratório de botânica. Só que quando ela foi chamada para assumir a vaga, colocaram ela para trabalhar no laboratório de anatomia humana. Para quem não sabe, nesse tipo de laboratório ficam armazenados diversos órgãos humanos e corpos inteiros conservados em formol. Sim. Dentre as funções que ela tinha que desempenhar era ajudar a retirar e recolocar esses corpos dentro dos tanques de formol e nas mesas de trabalho. Esse é um serviço pesado para um homem adulto. Agora, imagine para uma moça de 1,55 m de altura e 45 quilos. Além disso, ela tem escoliose, que é um problema de coluna, desde a infância. Então, aquele era um trabalho impossível para ela. Não fosse só o esforço físico, o emocional também era muito forte. Ela disse que era muito triste ver aqueles corpos ali todos os dias. Ela ficava pensando em que tipo de vida aquelas pessoas tiveram para acabar ali como indigentes e quanto sofrimento deveriam ter passado. Ela também disse que muitas das pessoas que frequentavam o laboratório, alunos e visitantes, não tinham respeito nenhum, faziam piadas, enfim, não agiam como deveriam, pois afinal aqueles corpos foram de alguém um dia, eram seres humanos. Abrindo um parêntese aqui, eu também estudei, mas depois eu falo, tá? Depois eu falo, é que depois eu esqueço. Mas realmente eu estudei, eu sou formada em fisioterapia, para quem não sabe. Então a gente estudou muito anatomia. E realmente tem gente que faz piadinha, pega peças ali e fica fazendo piada. Porque a gente não podia, tinha 2 corpos inteiros lá, mas por questão burocrática não podia mexer neles. Então tinha um tronco e as partes. Mas tinha gente que era bem desrespeitosa mesmo. Até tinha um texto na parede do laboratório, um texto bem bonito, como se fosse uma daquelas pessoas ali, um daqueles corpos, uma daquelas pessoas mortas ali falando, para ter respeito, que um dia aquilo lá estava vivo, foi uma pessoa, foi uma mãe, foi um pai, foi um filho, um irmão, a gente tem que ter respeito. Poxa, é outro ser humano, né? Bom, voltando. Por toda essa carga, ela insistiu com o setor de RH da universidade para que transferisse para a vaga que lhe era de direito no laboratório de botânica. Levou 1 mês para ela conseguir a transferência. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ela morava em um apartamento próximo à universidade, com mais 2 colegas de quarto. E ela estava sofrendo muita pressão na época, pois ela também havia passado para o mestrado na UFSC. E o projeto que ela tinha do mestrado precisou ser mudado. Ela me disse que na época estava vivendo uma espécie de inferno astral. E talvez tenha sido isso, essa fragilidade emocional que ela sentia, que tenha facilitado o que aconteceu. Ela chegava em casa depois do trabalho, comia alguma coisa e ficava conversando um pouco com as amigas que moravam com ela. Lá por umas 10 horas da noite, ela ia para o quarto para trabalhar no projeto do mestrado. Acabava indo dormir de madrugada, mas daí não conseguia mais dormir. Porque quando ela fechava os olhos, ela via vários rostos. E os rostos, as pessoas que estavam... E eram os rostos das pessoas que estavam naqueles tanques de formol. Só que os rostos não eram estáticos e sem vida, como nos tanques, mas vívidos, com os olhos abertos, olhando para ela. Começaram a aparecer quando ela tentava dormir, em sonhos. Os dias foram passando e ela cada vez mais assustada e exausta. Achava que ia ficar louca. Ela disse que rezava para não ver mais, mas eles continuavam aparecendo. E começaram a aparecer com ela acordada agora, de olhos abertos, dentro da casa.
Ela chorava um monte, mas não contava para as amigas que moravam com ela, nem pedia socorro, porque sabia que as amigas eram muito medrosas e não queria assustá-las. Ela disse que os rostos lá, ela disse que eles pareciam ter muito sofrimento no semblante e também muita raiva. Raiva de tudo o que aconteceu na vida deles e que queriam, de alguma maneira, cobrar o mundo todo por tudo de ruim que aconteceu com eles. Uma manhã, quando ela foi tomar café, uma das amigas que morava com ela contou que um homem negro, com a descrição de um dos espíritos que ela também via, apareceu para ela em pé, ao lado da cama dela. A amiga dela também viu. A minha irmã só engoliu em seco e não contou nada, pois se contasse para essa amiga que ela estava vendo esses espíritos todo o tempo, elas iam ter que procurar outro lugar para morar, pois a menina não ia querer mais ficar ali. E ela precisava e queria terminar o mestrado. E é muito dispendioso ter que procurar outro lugar para moradia às pressas. Ela continuava a ver os espíritos e continuava a rezar e a pedir para não ver mais nada. Começou a frequentar centro espírita kardecista em busca de ajuda, mas não estava adiantando. Uma noite ela já estava deitada na cama e um dos espíritos apareceu. Ela, desesperada, começou a rezar pedindo socorro. Ela disse que de repente sentiu que 2 mãos seguravam os pés dela. Ela disse que tinha a nítida sensação de que eram mãos conhecidas, as mãos da nossa avó paterna, falecida poucos anos antes. Essa nossa avó sempre foi a avó com quem mais convivemos e sempre fomos muito próximas dela. Minha irmã sentiu que as mãos da avó seguraram ela pelos pés e sentiu-se como se estivesse flutuando na cama. Ela conta que a cabeceira da cama dela ficava encostada na parede e que acha que a avó segurou pelos pés por causa disso, como se ela ainda se orientasse pelo mundo material, como se ainda não pudesse estar ali porque havia parede. Quando isso aconteceu, tudo se acalmou. A energia pesada e as visões sumiram. Ela sentiu-se tranquila e conseguiu dormir. Ela me disse que depois desse episódio, ela nunca mais viu nenhuma daquelas pessoas que tinham seus corpos no laboratório de anatomia. E aqui acaba esse primeiro relato do laboratório de anatomia. Bom, então, como eu estava falando, eu estudei num laboratório de anatomia. Tinha lá o monitor, era o Toninho. Aí você perguntava, Toninho, onde que tá o forame? Eu não sei das quantas, eu não lembro o nome. No cérebro, assim, tem umas coisinhas que você fala, meu Deus, aonde que tá isso? Ou uns nervinhos, uns negocinhos lá que tem um nome, você nem imagina. Mas você, cadê, gente? Toninho, onde que tá isso? Ah, tá aí, mas não dá pra ver. Era clássico, tá aí, mas não dá pra ver. E aí, os monitores, antes da gente ter a aula, eles vão lá, pegam as peças, colocam tudo lá certinho. E a gente tem que ter respeito, gente. Mas sabe que, assim, ou você fica muito chocado com aquilo, você fala, meu Deus, você fica pensando, isso daí é uma parte de um ser humano que tá na minha frente. É de verdade, sabe? Aí você fica meio, oh, meu Deus, nunca mais vou comer carne na minha vida. Ou então você precisa estudar, você precisa pôr a mão, você escolheu isso, não escolheu? Então, aí você faz aquele bloqueio. Você pega, você mexe e tal, só que meio que você esquece. Você parece que aquilo lá é um negócio de borracha. Você tem que ver aqui, você tem que ver ali. Só que, então você meio que esquece que aquilo é um ser humano. Só que você tem que tomar cuidado pra não beirar o desrespeito, entendeu? Começar a brincar com aquilo como se fosse um negócio de borracha, sabe? Não, gente, aquilo é pedaço do corpo, tá? Mas é isso, você tem que meio que bloquear e falar, não, preciso estudar, preciso pegar. No começo tem gente que não queria pegar nem nos ossos, nem em osso a galera queria pegar, punha luva. Ela falou, luva pra pegar em osso? Aí, no fim, filho, com as provas vindo, com as notas chegando, você tava pegando com a mão mesmo ali, no qualquer parte do corpo. Mas com respeito, gente. Vocês que estudam anatomia, se tem alguém assistindo que tá em laboratório, respeita, tá? Eu nunca vi nada, nunca escutei história nenhuma na minha faculdade ou ali no laboratório de nada. Mas, então, talvez essa garota seja médium, a irmã da moça que nos conta esse relato, né?
E eles justamente acompanharam até apartamento, tudo, porque ela tinha essa abertura, essa facilidade de ver. E aí eles falaram, pra ela a gente pode mostrar. Não sei como isso acontece, não sei se eles identificam quem é, quem não é, mas pode ser isso. Porque um monte de gente não vê, né? Estuda e não vê.